Rafaela está por aí, boa noite. Boa noite, Ney. Sara, está nos vendo bem agora? Está ouvindo bem? Tudo certo aqui, Lenilson. Ótimo, seja bem-vinda. Estava falando aqui com o pessoal enquanto você estava entrando sobre taxa de crescimento do mercado. O mercado cresceu 10% no maio de 2020 comparado com maio de 2019. E na comparação maio e abril desse ano, crescimento de 9%. Eu estava perguntando para o pessoal se eles tinham crescido também nessa proporção. Nosso bate-papo hoje tem tudo a ver com isso, né? Com crescimento de venda, uma abordagem bem bacana, como que o nosso atendimento consegue impactar nas vendas. O pessoal de Bocaina de Minas está aqui também. Boa noite, pessoal. Sara, se apresente para o pessoal, fala quem você é para todo mundo, por que vale a pena te ouvir nessa noite de Dia dos Namorados. O pessoal está separando aqui. Ô, Parado, boa noite, tudo bem? O pessoal está separando aqui 1 hora do dia para te ver. Por que vai valer a pena? Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou consultora de marketing aqui na RM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a Universidade da Farmácia pelo convite, dizer que é um prazer estar participando aí com vocês, é uma honra, tá? Hoje nós vamos abordar aí para vocês como aumentar suas vendas com atendimento de excelência, né? Como que isso é importante para a drogaria de vocês, o peso que isso tem, tá? Eu espero que seja uma noite aí de muito aprendizado para todos. Bora lá. Vamos lá. Ó, tem gente bacana aqui, viu? O Pedro está aí, o Sato está aí. Tem gente de peso aqui nessa live, nós vamos ter que segurar essa turma. Sara, vamos começar falando da seguinte forma. Taxas de crescimento do mercado, a gente olha como saiu agora, esses últimos números, e o pessoal que está aqui na live está falando assim, peraí, deixa eu me comparar. Eu cresci mais, cresci menos, como é que está meu desempenho? E quando a gente faz essa análise, a gente olha para o nosso desempenho de venda por colaborador. As drogarias que têm maior desempenho, têm o melhor resultado, normalmente são aquelas que têm um time de vendas muito bom. Para abrir esse bate-papo, para começar a conversar, fala para a gente um pouquinho da seguinte forma. Como que essas drogarias que querem ter desempenho acima da média precisam olhar para a sua equipe, precisam melhorar suas vendas? Como é que é o segredo do bom atendimento para aumentar a venda? Vamos lá, gente. Eu acho muito válido resgatar aí um pouquinho do conteúdo da nossa live aí do marketing digital, né? Quanto o cliente vende aí pelo seu Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Esses meios de comunicação aí tiveram os holofotes todos direcionados para eles, né? Nesse momento de pandemia, isso favoreceu muito, fez com que as lojas até aumentassem suas vendas por esse meio de comunicação, né? Olhando aí para esse lado, hoje nós vamos tratar do atendimento presencial, né? Como que eu percebo o meu cliente quando ele entra na minha loja? Nós temos que ter um olhar diferenciado para ele, temos que percebê-lo, enxergá-lo, né? Que ele não é só mais um que está ali na minha drogaria, né? Temos que valorizar ele, afinal é ele que garante a folha de pagamento ali de todo mundo no fim do mês, né? Muita atenção na postura desse cliente, no tom de voz desse cliente, no olhar, né, no comportamento dele. As pessoas nos dão sinais, né, Nilson, o tempo todo, né? E é muito bacana a gente ter essa percepção, a gente conseguir enxergar isso. Através desse olhar, a tratativa com o cliente vai ser muito bacana e com certeza vai interferir diretamente no seu faturamento. Uma dica, Lenilson, que assim eu gosto muito de leitura, né? Vamos mencionar um livro aí muito bacana que eu recomendo para os lojistas. É um livro que chama O Corpo Fala, né? Esse livro aí, ele nos dá um direcionamento muito legal, né, Nilson, de como que nós vamos ter uma tratativa mais assertiva com as pessoas, né? Ele fala muito sobre comportamento, sobre postura. Então, assim, eles nos dão uma ideia muito bacana. Ótimo. Ó, vou mandar uns alôs aqui só de gente que eu estou vendo aqui. E olha o nível que está a nossa plateia hoje, a audiência que nós estamos aqui, a responsabilidade. Tá, a turma de João Lisboa está aí. Tânia, Vivian, a galera lá de Promissão. Farma bem, eu já vi subindo aqui um tanto. Então, com a audiência aqui pesada, a responsabilidade está grande.
Aí, Hoje. galera do Pará, um Romulo, abraço. boa noite, tudo bom? Sara, você estava falando agora sobre esse primeiro olhar para o cliente, sobre esse primeiro contato. Fala um pouquinho para a gente sobre essa abordagem, esse mapeamento inicial do cliente. Qual que é a importância e se tem algumas dicas para a gente fazer isso bem feito? O pessoal está dentro da drogaria, tem gente, o Pedro deve estar lá dentro da drogaria agora. Tem gente que está lá trabalhando e está vendo a gente aqui. Entrou o cliente, como é que olha para ele, como é que percebe essa primeira impressão, essa primeira abordagem, primeira sondagem? Lenilson, a primeira abordagem ela deve ser feita de uma forma natural, tranquila, né? Afinal, assim, qualquer um percebe, principalmente cliente, falsidade. Então, vamos ter uma tratativa sincera, olhe nos olhos do seu cliente, depois de ter olhe nos olhos dele, né? Vamos ter uma tratativa tranquila, serena, faça com que o cliente enxergue e que se sinta confortável naquela abordagem. Né? Isso é muito bom. Coloque-se no lugar daquele cliente. Se fosse um ente querido meu que estivesse ali na drogaria, né? Isso faz todo sentido, né? Isso nos dá um direcionamento melhor de como que vai ser a nossa tratativa com ele. Essa abordagem é fundamental. E cuidado também com a comunicação, tá? O tom de voz. Cuide do seu tom de voz, né? Dependendo assim da forma do nosso tom de voz, né, Nilson, nós podemos ser até mal interpretados. Tente falar no mesmo tom de voz que o cliente, para ele não se sentir desconfortável, tá? Tente não gesticular muito, isso causa ansiedade nas pessoas, né? Então, seja tranquilo, seja natural, que o resto é sucesso. Boas dicas. Ó, tem um parceiraço nosso aí que entrou agora, o Cleiton tá aí, Raquel entrou, o Erivaldo tá por aí. Sara, fala uma coisa aqui que aí começa a preocupar a galera que é do atendimento que está aqui vendo a gente. Fui lá, fiz essa primeira leitura do cliente, alinhei meu tom de voz com ele, estou sorrindo, dei um bom dia carismático para ele, mas esse cara simplesmente resolveu, depois dessa primeira interação, ficar sozinho, na dele. A gente adora ir em loja e ficar sozinho, sem ninguém do nosso lado. Depois desse momento, ele foi para o caixa sem passar por mim. Ou ele circula na drogaria e sai sem falar comigo de novo. Se eu sou do atendimento e o gerente está ali, ele já está no meu calcanhar, querendo saber por que eu não abordei esse cliente de novo. Ainda mais se ele não passar pelo caixa e for direto para fora. Fala um pouquinho sobre isso para a gente segurar essa ansiedade, senão nós vamos grudar ali do lado do cliente e não saímos mais do lado dele. Com certeza, Lenilson. Vamos pensar o seguinte. O mais difícil aí o cliente já fez. Se ele entrou na sua drogaria, isso pode ter certeza. Quando ele saiu de casa, a drogaria já estava na cabeça dele. Então ele já estava decidido aí na sua drogaria. Certo? Primeira coisa, o produto que ele levou fazia parte do mix de produto, daqueles famosos formadores de opinião? Todo mundo aí conhece o Mix, né? Que o comercial encaminha para as lojas todo mês. Temos um comercial maravilhoso aqui na RM. E assim, temos que ter total conhecimento desse Mix. Se estava dentro do teu Mix, bacana. Se os produtos que aquele cliente levou, agregou na sacolinha, ele foi orientado para levar aqueles produtos, show de bola. Parabenize aí a tua gestão de categoria, tua letização, tua sinalização interna. Tá? Agora vamos olhar para o outro lado. Se isso não foi feito, se ele saiu, não levou nenhum produto, não levou nada, não perguntou nada para ninguém, tem algo muito errado. Vamos fazer uma análise lá, atravessa lá do outro lado da sua rua, da tua drogaria. Olha para a tua loja. Olha para a fachada da sua loja, olha para a comunicação visual externa da sua loja. Ela está atrativa? Você entraria na sua drogaria e compraria? Beleza, entra para dentro agora. Dá uma olhada na tua gestão de categoria, nas tuas gôndolas, no teu mobiliário, né? Os teus atendentes, estão todo mundo aí com um sorriso no rosto, né? Não tem ninguém debruçado no balcão, está tudo bacana. Tá, se tiver tudo ok, vamos pro funil, certo? Fez o funil de vendas, como que funciona o funil? O funil, ele mostra para nós dados muito relevantes, né? Então, assim, se o cliente circulou dentro da drogaria
e ele não levou nada, a questão é o atendimento. Então, cuida disso. Cuide do seu pessoal, né? Cuide disso aí. Ô, Sara, esses dias eu estava conversando com uma pessoa numa live, e aí um dos instrutores que estava participando lá do bate-papo falou assim: de vez em quando eu falo com meus clientes para eles colocarem o celular aqui do lado da cara e circularem pela loja, para ver o que os olhos deles não estão vendo. E depois ver essa filmagem. Olha que bacana e a simplicidade. Como você disse, vai do outro lado da drogaria e olha para ela. Circula ali dentro e olha. Pessoal, se a estrutura estiver ok, estiver bem layoutizado, o mix estiver bacana dentro da drogaria, precificação boa, gestão de categoria bem feita, diminui a necessidade do atendimento. E repara, não é diminuir a necessidade das pessoas, é de atendimento. Nós vamos voltar nisso daqui a pouquinho, em como aproveitar melhor esse tempo das pessoas quando a gente faz o dever de casa e faz tudo bonitinho. Ô, Lenilson. Entrar? Oi. Lembrando também que aquele cliente que circula para a loja, você tá lá, tá no atendimento, tá vendo o cliente circular, vai atrás dele, né? Faz um sinal lá, precisando de ajuda, isso faz parte do atendimento, né? E só complementando aí, esse módulo aí, tem clientes, Lenilson, que realmente eles entram na drogaria só para olhar preço. Tô aqui para cotar, olhar preço, beleza, saiu. Igual a gente faz normal mesmo com loja de roupa, sapato ou pela internet, né? Mas geralmente tem algo por trás disso, né? Geralmente é o problema, se o cliente sai sem levar nada, sem falar com ninguém, o problema está no atendimento. Sara, me fala uma coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui, para esquecendo. Ó, Aparecida tá aí, Maria Eduarda tá aí, Vênia tá aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos por estarem aí hoje. Sara, me fala uma coisa. A pessoa está lá dentro e foi para o caixa. O caixa, ele é considerado uma parte do atendimento quando você está conversando com os clientes, quando você está falando sobre marketing, sobre os projetos, sobre a importância do atendimento, sobre a conversão de vendas. O caixa está incluído nisso? Como é que você sente o retorno das drogarias quando você começa a abordar dessa forma? Boa, viu, Lenilson? Boa pergunta, vale a pena falar desse assunto aí. Muitos lojistas têm a visão de que não, que o atendimento termina lá no balcão. Pessoal, vamos dar uma analisada aí, tá? O atendimento, o caixa, ele dá o segmento no atendimento, então o atendimento não termina no balcão. Se o cliente chegar no caixa, ele não for bem atendido, ele não tiver aquela pessoa carismática que receba ele, né? Bom dia, né? O senhor foi bem atendido, né? Vamos lá, vamos dar um brindezinho para ele, vamos dar um pirulito e uma bala, sempre com o nome da tua marca, né? Vamos colocar o nome da marca para grudar na cabeça do cliente. Se for um idoso, né, uma pessoa adulta, dá um imã de geladeira com o nome da drogaria. Isso aí favorece a tua marca e faz com que o cliente se encante e não esqueça de você. Lenilson, quem que vai esquecer da loja, da drogaria, que deu um pirulito, uma balinha pro filho de lembrança? Ninguém. Você vai encantar o teu cliente, vai conquistar ele. Consequentemente, você parte para fidelização. Sara, esses tempos, estava numa drogaria. O pessoal dessa drogaria já está aqui. Tem gente dela aqui vendo a gente hoje. E lá, ela é uma drogaria que tem aqueles pontos de atendimento bancário. Dentro da drogaria tem lá uma posição para atendimento. E aí, a gente estava fazendo um desafio de venda de um produto, era uma vitamina, em um dia que a gente estava lá, e de repente, a gente foi fazendo comparações, a gente fez um treinamento na noite anterior, no outro dia, das 7 às 10 da manhã, o segundo melhor desempenho da equipe, é um grupo com 3 drogarias, o segundo melhor desempenho era da pessoa que estava lá no atendimento desse correspondente bancário. E aí, perguntando para ela, por que hoje você está vendendo tanto e nos outros dias você não vendia? Ela falou assim, porque ninguém me pediu. E várias vezes a gente olha para o caixa nas drogarias, as pessoas que estão ali, e conversa com elas. E realmente ninguém pede para elas participarem desse processo de venda. Ninguém pede para elas participarem do processo de atendimento ao cliente. Elas simplesmente pegam o produto, colocam na sacolinha, simplesmente elas pegam o cartão de crédito, entregam lá para o cliente digital, pegam o dinheiro, fazem a transação. Mas elas não estão envolvidas nem no encantamento que você citou,
nem estão envolvidas na conversão de venda. E esse é um pedaço da nossa equipe, uma parte da nossa equipe que nós não podemos dispensar de forma nenhuma. É importantíssimo envolver todo mundo. Aqui na universidade a gente fala que todo mundo é vendedor. Todo mundo tem que vender. Cada um com a sua especialidade, mas todo mundo tem que vender. Nas drogarias tem que ser assim também. Pessoal, estão reparando o nível da conversa, o nível da nossa convidada? Mandem as perguntas, as sugestões, as contribuições de vocês aqui no chat para a gente. Para que a gente possa contemplar todas as suas curiosidades aqui nesse bate-papo. Fiquem à vontade, depositem aí tudo o que a gente precisa. Nós vamos responder para vocês. O que a gente precisa é a pergunta aparecendo aqui para a gente, tá bom? Vamos seguir aqui, Sara. Você citou agora há pouco um termo, funil de vendas. E você começou a falar sobre ele, e quando a gente trabalha com funil o tempo inteiro, para a gente fica muito natural isso. A gente fala do funil como se fosse uma coisa simples, uma coisa tranquila, e não é todo mundo que está habituado com esse conceito, com esse termo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, para que todo mundo que está ali na drogaria já possa chegar amanhã cedo e já fazer o funil, já ter essa informação na mão para tomada de decisão. Com certeza, Lenilson. O funil é uma ferramenta muito bacana, né? Assim, eu recomendo que todas as lojas façam. Inclusive, hoje existem, com a tecnologia avançada, né, como está hoje, existem sistemas super avançados que eles, de câmeras que a gente coloca assim na porta da drogaria, né? E eles mostram pra gente, no caso, assim, eles fornecem pra gente hoje até mapas de calor, pontos quentes da drogaria, pontos frios, né? Pontos quentes aí, para quem não sabe, são aqueles onde circulam mais pessoas pela drogaria. Pontos frios são aqueles que circulam menos pessoas, né? A faixa etária, né? Como a tecnologia está muito avançada, essa câmera ela permite você avançar, você vê, dá para ter uma ideia se é idoso, se é jovem, né? E a quantidade. Isso é uma ferramenta bacana, porque ela não causa tanto constrangimento quando você colocar um colaborador lá, entrou uma pessoa, vai lá e marca, entrou mais uma, marca, né? É uma tecnologia bem bacana. Mas para quem não tem essa tecnologia, bora fazer o funil, tá? Eu tô aí para auxiliar a galera toda do marketing aí, o pessoal excelente aqui na RM, tá? Sara, chegou uma pergunta aqui, eu acho que é bom a gente falar de novo sobre isso, porque às vezes as pessoas ouvem a gente fazer peraí, volta nisso daqui. Quando a gente estava conversando sobre o cliente que a gente aborda a primeira vez, dá o bom dia, boa tarde, boa noite para ele, fala que a gente está à disposição e se afasta um pouquinho para dar para ele a liberdade de comprar, a gente enfatizou muito a ida dele para o caixa. E agora veio uma pergunta falando sobre o que a gente faz quando ele está saindo. Eu vou falar para a pessoa assim, não, você não deixa ele sair, você segura ele pelo braço e puxa de volta, não deixa sair. Frisa para a gente, novamente, o porquê que ele vai embora e o que a gente precisa cuidar. A questão tanto do atendimento, né, que envolve atendimento, quanto dessa questão do cliente que está realmente circulando por ali para fazer uma pesquisa de preço. Lenilson, o cliente, muitas das vezes, ele sai da loja porque não tem uma gestão de categoria bem feita, não tem uma sinalização interna atrativa, o mix teu não tá legal, não é aquele mix ali formador de opinião, aqueles produtos que você precisa ter dentro da drogaria, né? E por fim, o atendimento. Tudo isso são fatores que influenciam na permanência do cliente até a concretização dessa venda. Boa! Vamos falar o seguinte, quando a gente está falando sobre atendimento, sobre venda, a gente precisa aprofundar um pouquinho. E quando a gente está aprofundando esse tema, começa a aparecer um tanto de pergunta, um tanto de questão aqui. Quando a gente está falando lá do funil, a gente fala assim, ó, passaram 100 pessoas na tua porta, entraram 20, compraram 10... Aí a pessoa fala, não, peraí, se entraram 20 tem que comprar. Eu não posso perder nenhum. E a gente acabou de falar aqui da pessoa que vai embora sem comprar. Eu te provoquei falando assim, eu vou puxar ela pelo braço, eu não vou deixar sair. Aprofunda nisso pra gente. O que a gente faz com esse público que está circulando ali dentro da drogaria
e que não pode sair sem comprar. Qual que é o segredo e quais são as dicas para esse pessoal que já entrou, né? Já tivemos um ganho, que ele foi até a drogaria, e agora ele precisa sair de lá com uma sacolinha na mão, ele precisa sair de lá com a sua solução de compra. Boa, Lenilson. O cliente, ele entra na tua drogaria. Você não pode perder ele de jeito nenhum. Ele não é só mais um, né? Então, assim, a gente não pode pensar, é mais um, não. Coloque-se no lugar dele, né? Tenha empatia. Se ele foi lá, é porque ele estava decidido a comprar. Então, assim, teu mix tá ok? Vou frisar mais uma vez, que é muito importante. O mix tá ok, gestão de categoria tá bacana, minha precificação tá atrativa, a minha fachada, já foi lá do outro lado da rua, já olhou a fachada? Tá ok? Tá tudo ok? Bora partir pro atendimento. E nessa hora, Lenilson, ter uma equipe engajada, uma equipe que compra as suas ideias. Eu digo, na verdade, que uma equipe engajada é aquela equipe que tem os mesmos propósitos que a sua empresa. Faz toda a diferença. Peraí, tá? Peraí. Repete isso aí. Repete isso daí, porque agora é a hora que todo mundo que está aqui assistindo a live refletir quem que é o povo que está lá comigo e ver que vai fazendo um mapeamento. Todo mundo que está em casa, faz um mapeamento agora. Quem são as pessoas da tua equipe que se encaixam nesse conceito que a Sara está defendendo aqui? Se der menos de 90% das pessoas, gente, cuidado. Tem que dar mais de 90%. Você não pode ter pessoas na equipe que não estejam engajadas. Repete, Sara, para a turma fazer um mapeamento agora. Está todo mundo ali escaneando, pessoa a pessoa na equipe. Vamos lá. Se tudo isso aí tiver ok, fachada, sinalização, layout interno, gestão de categoria, o problema é no atendimento. Tirando isso, você precisa ter gente engajada na tua equipe. Gente, principalmente que gosta de gente, que gosta de atender, que gosta de vender. Isso vai fazer a concretização da tua venda. É isso que vai levantar a tua loja. Sara, quando a gente chama a responsabilidade para atendimento, a gente assume uma responsabilidade muito bacana e a gente tem que ter pessoas que gostam do desafio, que gostam de gente, como você está falando, gostam de vender. Mas aparece lá no nosso dia a dia uns perfis de pessoas, um perfil de público muito diferente. Como lidar com cada um deles? Quais são as dicas para lidar com esse pessoal que entra lá, que nos tira da zona de conforto? Aprofunda nisso para a gente. Bacana o teu apontamento, Denilson. Existem 4 tipos de clientes que são assim os mais comuns, né? Deu para especificar em 4 tipos. O primeiro é o perfil de cliente analítico. Como que é esse cliente? O analítico é aquele cliente, você pode ter certeza. Se ele entrou na tua loja, é porque a tua fachada tá maravilhosa, tua comunicação visual externa tá perfeita, tá tudo clean. Se ele continuou andando pela tua loja até chegar no atendimento, tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, porque ele é analítico, né? Como o próprio nome já diz, ele analisa tudo. Ele é um cara assim que ele não gosta de rodeios, tá? A tratativa com ele vai ser da seguinte forma: ele é claro e objetivo. Não venha rodear ele, não venha tentar convencer ele pela emoção. Ele não vai comprar pela emoção, ele tá ali para comprar o produto dele e pronto. Tá? E só o fato de você olhar nos olhos dele, passar a verdade e confiança, acabou, você já vai concretizar essa venda. Bom, Sara, antes de você passar para o segundo tipo, pessoal que está aqui, levanta a mão aqui quem se depara com um cliente analítico no dia a dia, que atendeu hoje um cliente com esse perfil, para a gente já fazer uma sondagem aqui, já entender com quem que vocês estão lidando. Já levanta a mão aqui quem costuma atender muito cliente analítico e, por outro lado, né, quem é cliente analítico, que a gente também é. A gente fala muito dos nossos clientes que chegam na drogaria, mas a gente, quando está lá no consumo, nós também somos, nós vestimos essas camisas, né? Então, pessoal, levantem a mão aqui quem está se deparando com clientes analíticos, quem tem aqui Pedro, Richardson, todo mundo que está por aí, eu vi os dois levantando a mão agora há pouco, todos os donos de drogaria, o pessoal do atendimento que está aqui, levantem a mão aí, por favor, quem está se deparando com um cliente com essa característica que a Sara falou. Qual que é o segundo tipo, Sara? Segundo tipo, Lenilson, é o controlador. Controlador, se prepare, é o tipo de cliente que o vendedor odeia. É o tipo de cliente que vai te dar trabalho, tá? Contornar a objeção com ele é a coisa mais terrível do mundo.
Ele é assim, se você é farmacêutico, você vai passar mercado para vender para ele, que ele vai te falar que ele, mesmo não entendendo de postologia de nada, ele vai falar que esse aqui é melhor que esse, porque ele já tem uma experiência mais positiva com o outro. Então ele não vai ir na tua ideia, tá? O tratativo com ele é a seguinte forma: tenha paciência, tenha jogo de cintura, mesma forma com o analítico, olhe nos olhos da pessoa, tá? Todos os perfis eu falo isso, olhe nos olhos, faça verdade, faça confiança. O controlador nem vem com piadinha, com conversa para ele, com distração, não vem assim tentar empurrar as coisas para cima dele que ele não vai levar. Tá? Só o fato de você ser verdadeiro, você apresentar o produto que ele realmente precisa, ele vai voltar na tua loja e você vai concretizar essa venda. Pessoal, olha a importância desses dois tipos, hein? Nós começamos esse bate-papo falando da importância geral do atendimento e de vendas. Falamos para vocês compararem as taxas de crescimento com o crescimento da toda drogaria. Falamos sobre a importância da drogaria estar estruturada, estar bonito, estar com mix, estar com precificação. Falamos da importância do caixa nesse jogo. E agora a Sara está desmembrando tipos de clientes e como a gente deve se comportar com eles. Antes ela já tinha falado da primeira abordagem. Agora já está falando como encarar cada tipo de cliente para superar os desafios do nosso dia a dia. Terceiro, Sara, qual que é o terceiro tipo? Terceiro tipo é o expressivo, né? Eu até brinco que eu sou esse tipo de cliente expressivo. Você é assim? Eu sou muito expressiva, eu sou muito comunicativa. Esse tipo de cliente, ele é expressivo, ele é comunicativo, porém, tome muito reservado também, tá? Ele não procura dar muita abertura, mas ele é expressivo. E o fato dele ser expressivo e comunicativo vai te dar uma certa abertura para vender mais, para apresentar para ele uma venda agregada, né? Isso vai facilitar a tua comunicação. Ele, diferente dos outros dois, do analítico e do controlador, ele é um meio termo, ele é o mais fácil de lidar. Né? Os vendedores, assim, ele é um dos queridinhos aí dos vendedores. Sara, eu já escolhi o meu. Nós já estamos dividindo aqui. Sempre que aparecer o analítico e o controlador, você atende. Sempre que aparecer o expressivo, você deixa comigo, já está decidido. Qual que é o quarto tipo, para ver se eu mudo de opinião? O quarto tipo, Lenilson, é o cliente amigável. Cliente amigável é o queridinho dos vendedores, né? Ele é um cliente, assim, ele é muito aberto, tá? Ele, assim, contornar a objeção com ele é de primeira. Você chegou, apresentou para ele uma essa aqui é a melhor, ele vai levar. Uma vitamina, um medicamento diferenciado, isso aqui é novidade, ele vai levar. Ele é assim, ele é aquele tipo de cliente que ele envolve família, ele vai comentar de família com você, ele vai fazer, ele tá ali, ele quer fazer amizade. É aquele cara, Lenilson, realmente de bem com a vida. É aquele cara que ele vai chegar lá na drogaria, ele vai fazer amizade com você e vai te chamar pro churrasquinho do fim de semana. Sara, eu tô falando que você, que eu já escolhi o meu, agora já escolhi os dois. Eu já quero esses dois. Eu quero o amigável e quero o expressivo. E quem está vendo a gente já está fazendo um mapeamento aí também lá nas suas drogarias com aquela história assim, ó. E vocês não falam que é mentira, isso não, que é verdade. Vocês podem falar aqui no chat que isso é verdade. Entrou um cliente na drogaria e ele tá com a cara mais fechada. O que a turma do atendimento faz? Arruma uma caixinha para arrumar, é uma caixa que aparece não sei de onde, para colocar no estoque. Todo mundo some. Entrou alguém que está sorrindo, está feliz da vida, todo mundo quer atender. Como é que a gente, fazendo a gestão da drogaria, a gente organiza esse fluxo para que é um ser humano, nós somos assim, para que a gente não direcione sempre o nosso atendimento para os clientes mais fáceis. E a gente deixa os clientes mais difíceis à sorte. Se comprar, comprou, porque eu não estou muito afim de falar com ele, não. Primeira coisa, Lenilson, eu não recomendo, tá, escolher cliente. Isso aí na minha opinião, é antiético, né? Falta assim de profissionalismo mesmo. Nós temos que tratar todo mundo assim com empatia, nos colocarmos no lugar das pessoas. Afinal, ninguém é igual a ninguém, né? Aquele cliente ali, independente de quem ele seja,
né? Vamos nos colocar no lugar do outro, vamos tratar com empatia. O que acontece? Tem muitos clientes, Lenilson, que a grande maioria, né? Que procura-se uma drogaria porque eles estão passando por algum momento difícil, ou eles, ou algum ente do grupo familiar deles estão enfermos, né? Então, se procura a drogaria, eles já estão naquele momento de fragilidade, né? Então, assim, vamos ter aí um cuidado. Drogaria é um lugar onde vai pessoa doente, ou para procurar remédio, né, para alguém do grupo familiar. Então, assim, eles já estão frágeis, vão ter um jogo de cintura, né? E assim, independente, eu recomendo independente dos 4 perfis nisso. Eu, particularmente, eu gosto de cliente difícil. Porque Você falou uma coisa esses dias aqui com a gente, que você falou assim, a hora da verdade e quem é bom pega cliente difícil. Como é que é essa história? o que acontece? Eu gosto de cliente difícil. Porque o fácil, Lenilson, eu já sei contornar ele, já tá moldado, entendeu? Eu já sei como que é vender para ele, já sei como que é encantar ele, trabalhar com ele. Eu quero difícil. Para mim é desafio. Eu acho que eu sou movida a desafio. Eu acho assim, eu recomendo todo mundo testar isso, porque são os desafios que nos levam ao crescimento. Eu já trabalhei muito com atendimento, Lenilson, assim, demais mesmo. Você conhece meu currículo, você sabe. Já trabalhei demais com atendimento, com pessoa jovem, idoso, e eu gosto muito, eu gosto desse contato com gente, com pessoa, né? Ouço as histórias de vida de cada uma, isso tudo é aprendizado. Então, lidar com um cliente difícil não é mais um trabalho chato, não. Você vai estar contornando uma objeção com ele, você vai estar conquistando ele, trazendo ele para você. Cliente, independente de quem seja, você tem que trazer ele, você tem que acolher, né? Acolhimento, cuidado. Cliente nós estamos falando de ser humano, né, Lenilson? O ser humano hoje em dia ele é carente de afeto, de carinho, de atenção. Então a nossa função ali é trazer ele para nós, agregar mais um. Gente, não é à toa que a gente trouxe a Sara para essa live, não. Ô, Sara, temos um pedido aqui para que você fale mais um pouquinho sobre o cliente expressivo, para que você aborde ele com mais detalhes. Como é que é? Como é que é? Recorda para a gente o cliente expressivo e como a gente precisa agir com ele. Bora lá, gente. O cliente expressivo, ele é aquele cliente que ele vai falar com a boca, ele vai falar com as mãos, o corpo inteiro dele vai falar com você, ele vai se comunicar. Porém, é preciso na tratativa ter um pouco de cautela, né? Porque por mais expressivo que ele seja, ele vai te dar uma certa abertura, mas ele é um pouco mais reservado também. Ele não vai entrar no assunto de família, né? Ele não vai querer ser teu amiguinho igual o cliente amigável e te chamar pro churrasco, não. Então vamos ter aí um jogo de cintura, um meio termo aí, vamos para dar certo, você conseguir concretizar essa venda aí com esse cliente. Boa. Você citou agora, no final da sua fala anterior, você estava falando, você citou o termo objeções. Como que a gente supera objeções dos clientes? Como é que a gente faz? Na hora que ele começa a me dar um não, ele começa a falar que não tem jeito, que tá difícil, começa a arrumar uma desculpa para cá, uma para lá, e tem gente que desiste na primeira, né? Tem gente que faz o primeiro não, o que aconteceu? Não quis, não queria. E tem gente que é ali que se motiva. Eu trabalhei com uma pessoa que esse é um case. Quanto mais a pessoa resistia, quanto mais a pessoa falava não, mais ele se motivava. Parecia que nascia uma força dentro dele que ele queria mostrar para todo mundo que ele dava conta de convencer aquela pessoa que ele estava certo. E não certo só para provar que o outro está errado. É o certo que aquilo ia fazer bem para a pessoa. Que aquilo ia fazer sentido para a vida dela. Como é que é essa etapa de superação de objeções? Quais dicas que o pessoal tem que ficar ligado? Lenilson, vamos lá. A superação de objeções é o seguinte, como eu já disse, vou falar, eu gosto dos difíceis, né? Parecer uma cliente difícil, é essa que eu vou pegar e eu vou resolver o problema dela e eu vou trazer ela para mim e ela vai virar minha fã. Essa é a meta, tá? Então, assim... Isso acontece no teu dia a dia? Acontece. Tem os mais diversos clientes, né? Mas assim, todo jeitinho, a gente dá um jeitinho, né? O que não pode, Lenilson, é você falar não, desistir. Jamais. O não existe, não pode existir no teu vocabulário, pelo menos o meu não existe. Tá? Apareceu um cliente, mas isso aqui pra mim não serve, esse produto é ruim.
Vamos lá, gente, vamos ter jogo de cintura, vamos ter propriedade. Nesse momento, Lenilson, é fundamental você ter propriedade nos seus argumentos. O que é propriedade? Conhecer todos os produtos que vendem dentro da sua drogaria. Os seus atendentes, seus colaboradores, eles têm conhecimento de todos os produtos, de todas as posologias? Se tem, acabou. Ele vai contornar uma objeção aí tranquilo, ainda mais depois dessa live aí. A chave da superação de objeções é saber o que você está fazendo. É ter confiança no que você faz. Se a tua voz tremer, já era. Você perdeu o cliente. Se você mostrar insegurança em relação ao produto, já foi. E a gente só tem confiança quando a gente se prepara. Preparação é tudo. Quando a gente se prepara, a gente faz e faz bem feito. Quando a gente deixa na mão da sorte, a gente corre muito risco. E aí a coisa não anda, não vai bem. Fala um pouquinho sobre modelo de comunicação. Como é que é a comunicação? O que a gente pode falar e o que a gente não pode falar para o nosso cliente? Primeira coisa, Lenilson, como eu já mencionei lá na percepção, no argumento, né? Cuide do seu tom de voz. O tom de voz é o que define a sua comunicação com o cliente. Dependendo do seu tom de voz, você pode ser mal interpretado e até causar constrangimento no seu cliente. Coerência, tá? É muito importante. Dê coerência para os seus argumentos. Né? Uma argumentação com propriedade, ela tem que ter coerência. Ah, mas essa vitamina é boa porque é boa, porque todos os conteúdos dela, aí começa a falar, tem ferro, tem zinco e tal, e vai seguindo. Né? E parte aí para vou te dar, vou acumular, e tô com dor e febre, uma vitamina, dor e febre, vai acumulando. Então, assim, argumento, coerência, propriedade na sua fala, do que você está falando, né? E o principal que você falou aí, Lenilson, não dá para contar com a sorte, né? E assim, a pessoa quando ela se prepara, e principalmente quando ela gosta do que ela faz, ela acredita. Se ela acredita, ela passa confiança. É isso que nós temos que passar para o nosso cliente. Confiança, credibilidade. E isso, consequentemente, gera fidelização. Sara, chegou outra pergunta aqui. E ela está falando o seguinte: se eu ficar insistindo para a pessoa comprar, fica chato? Fica. Qual que é o limite? Como é que a gente sabe se a gente está insistindo muito ou se a gente ainda está tentando superar a objeção? Como é que é isso? A sensibilidade nessa hora. Primeira coisa, identifica com quem você está falando. Se for com o analítico, você já perdeu esse cliente. O analítico não tem paciência, o controlador muito menos. Os dois tipos de clientes que você vai conseguir ter esse jogo de cintura aí vai ser o amigável e o expressivo. Do contrário, você já perdeu os dois. Olha a importância, gente. A Sara fez um mapeamento para a gente de 4 perfis. E agora chegou uma pergunta: qual que é o limite da insistência? Para não ficar chato. E ela já foi direta. Ela falou: tem 2 perfis que não brinca, não. Que se você incomodar esses 2, eles vão embora. Desistem de você, da sua empresa. Tem 2 que tem negociação. Tem 2 que a conversa é mais amistosa. E, Sara, tem uma questão que é muito olho no olho também, né? Quando a gente olha para a pessoa, a gente sente como é que ela tá e se ela tá dando abertura para a gente conversar sobre o tema, né? Justamente, Lenilson. E esse olho no olho, vamos buscar lá na percepção de novo. Vamos trazer para cá. Lá na percepção você consegue ver, você consegue sentir, né? Quem que é aquele cliente? Através dessa análise da percepção, vamos lá para a abordagem, né? Olhe nos olhos do seu cliente. O olhar diz tudo também. O olhar, a postura, o comportamento, como eu já disse aí, tá? Então, assim, você olhou na pessoa, você viu que aquela pessoa tem paciente. O olhar dela tá... O analítico, por exemplo, ele não te olha nos olhos. Você pode encarar ele que ele não olha. O analítico é uma pessoa extremamente, assim, negativa. A fisionomia, o semblante dele é negativo. Ele não vai te passar segurança nenhuma. Por isso que você precisa ter propriedade que você está falando, para falar com os 4 perfis. Sara, tem um conceito de agregação de venda que é importante também. Ele vai ser trabalhado em outra live, então, pessoal, já fiquem de olho aí. Vai vir uma live sobre agregação de venda, sem empurrar. Não é empurroterapia, mas nós vamos falar de agregação de venda. E eu sei que você separou umas dicas aí também de alguns itens que, quando a gente compra um,
é uma tendência natural comprar os outros. Como é que é essa história? É verdade, Lenilson. Existem produtos que têm chave aí para fechar a venda agregada. Ah, eu separei até uma listinha aqui para vocês e quero ver se vocês vão fazer o dever de casa aí, hein? Peraí, se é listinha, então é a hora de todo mundo papel e caneta na mão, que agora vem dica de ouro. Se o teu atendimento não está fazendo isso, gente, o sistema dá, os bons sistemas mostram para a gente quais são os produtos que estão compondo cada ticket. Faz o teste. Pega aí de bobeira um dia e começa a olhar quem são as pessoas que geram mais lucratividade para a tua drogaria, os colaboradores, e o que tem nos tickets que eles vendem. Repara e vê se vai casar com o que a Sara vai falar aqui agora para a gente. Bora lá, pessoal. Vou dar umas dicas aí para vocês de venda agregada, tá? O cliente chegou na drogaria e comprou uma fralda. O que eu posso agregar nessa fralda? Uma pomada para assadura, um lenço umedecido e um leite. Você pode agregar esses 3 produtos aí, tá? Comprou um protetor solar. O que eu posso agregar? Uma loção pós-sol ou um hidratante corporal. Esmaltes, acetona, algodão e alicate. Tintura de cabelo aí, mulher adora, né, mexer com tintura. Touca, kit de pincel, uma máscara hidratante, né, são aí para fechar a venda agregada. Anticoncepcional, agrega aí um absorvente, um medicamento aí para cólica, né, que vão ser medicamentos, você não vai estar emburrando, vão ser medicamentos essenciais para aquela mulher, tá? Um antitérmico, um termômetro, um analgésico para gripe. Vai comprar um medicamento aí para dor de garganta. Agrega uma vitamina, um analgésico, um lencinho de papel aí que é fundamental nessas épocas de gripe e um descongestionante nasal. Ótimas dicas, eu gosto de falar uma minha. Tem coisas de dor que eu não suporto. Então, quando eu chego numa drogaria para comprar medicamento para dor de garganta, às vezes eu chego lá com uma receita do médico, tem só um antibiótico, tem alguma coisa ali, eu saio de lá, uma pastilha, com um spray, com um medicamento para dor, mais um antibiótico. São no mínimo 4 que estão lá dentro da minha sacolinha. E você deu vários exemplos aí. De vez em quando, as drogarias fazem uma promoção de fralda, de leite, e o consumidor entra, pega a fralda, pega o leite e vai embora só com eles. E não está gerando venda agregada, não está gerando lucratividade para a drogaria. Esse cuidado é fundamental. Você citou bem vários exemplos. Existem inúmeros outros. A gente pode ficar aqui uma live inteira. Vamos fazer uma live só sobre venda agregada. Que a gente pode contribuir na lucratividade, no faturamento das drogarias. Sara, estamos chegando na reta final desse bate-papo. Precisamos entregar aí. O pessoal está doido para ver o Bruno Marrone, mas, gente, o Bruno Marrone é só 9h30. Então vocês podem ficar tranquilos. Pode ficar tudo aí tranquilinho, que é só 9h30, ainda temos tempo até eles começarem. Qual que é o recado final que a gente precisa deixar para todo mundo que participou dessa live, para chegar amanhã às 8 horas e praticar, colocar em prática as nossas contribuições? Primeira coisa, vamos olhar para a minha equipe, né? Vamos olhar aí para a equipe de vocês. Eu tenho uma equipe engajada, eu tenho uma equipe aí que compra minhas ideias, os propósitos dessa equipe batem de frente com os propósitos aí da minha empresa, da minha drogaria? Se sim, beleza, eles estão preparados para vender, estão preparados aí para o mercado, né? Para concretizar a venda aí de vocês, tá? Peraí, tá. Dica 1, equipe engajada, pessoal, anota aí, eu estou anotando de casa, vocês anotem daí. Dever de casa para amanhã, mapeamento de equipe para ver engajamento. Lembrando que a Cristi já fez live aqui falando sobre time campeão, hein? Vai lá. Equipe engajada, né? Vamos olhar aí para fora da drogaria, vamos fazer aquela experiência novamente, né? Porque minhas vendas estão caindo. Se a equipe é engajada, vamos para outro lado. Vamos olhar para a fachada, como que tá? Os adesivos são novinhos, estão passando o recado que realmente precisa passar mesmo? Vamos para dentro da drogaria. Leotização interna tá ok, sinalização, gestão de categoria. Temos 2 especialistas nisso aqui na live hoje, o Thales e o Cleiton. Então os 2 estão aqui para falar sobre isso. São testemunhas do impacto que essas atividades causam
no faturamento, nas vendas das drogarias. Os seus MIPs estão para fora do balcão? Nesse momento aí de pandemia, quem não fez o nosso projeto DRM aí de gestão de categoria dos MIPs, procure seu consultor de marketing. Esse projeto é muito bacana, não me canso de falar dele. Ele estimula a compra por impulso, ele faz com que o cliente, nesse momento de pandemia, não precise ter tanto contato com o balconista, ele cria autonomia no cliente e, consequentemente, um aumento aí no seu faturamento, nas suas vendas. Então, se tudo isso aí estiver ok, bora correr atrás de concretizar essas vendas aí, que vai ser um sucesso. Resumindo aqui, então, equipe engajada, fachada e layoutização, gestão de categoria, MIP para fora, contexto. E eu vou chamar a atenção para um aqui, para quem não fez, fazer amanhã, que é o funil. Quem não fez hoje, faz amanhã. Se você tiver uma equipe engajada, você vai ter muita assertividade na sua tomada de decisão. A produtividade da equipe vai aumentar, porque você vai dar um mapa. Tanto para a tua equipe de marketing, né, para que ela acerte na comunicação, quanto para a equipe interna, para que ela trabalhe nas conversões, nas técnicas de conversão que são necessárias. Lembrando que a Sara já citou para a gente os 4 grupos de clientes. Eu anotei aqui, para não esquecer, analítico, controlador, o expressivo, que até foi uma solicitação para falar de novo sobre ele, e o amigável. Sara, foi um show, valeu muito a pena, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação. Acho que mais uma live que enriqueceu muito nosso repertório e que vai impactar diretamente na construção do faturamento, da lucratividade das drogarias que participam desse movimento tão bacana que é a Universidade da Farmácia. Muito obrigado. Faça sua despedida, por favor. Vamos entregar para todo mundo com chave de ouro esse Dia dos Namorados. Tem live daqui a pouco. O pessoal já deve estar se aprontando aí para ver. Mas tenho certeza que sai todo mundo daqui feliz com a contribuição que foi dada. Eu que agradeço, Lenilson, agradeço a Universidade da Farmácia, foi um prazer estar aí nessa noite de sexta-feira com vocês, eu espero que tenha sido muito válida e de muito aprendizado para todo mundo. Grande abraço. Pessoal, não se esqueçam, o e-book na segunda-feira sobre este conteúdo fantástico, vocês vão receber nos canais de divulgação da Universidade da Farmácia, então fiquem de olho lá. Espero que tenham gostado, espero que esse bate-papo tenha sido rico da forma como nós gostaríamos de fazer para vocês. Bom Dia dos Namorados para todo mundo. Boa live. Eu vou para do Bruno Marrone, eu até ia trazer um violão aqui, mas não estou enferrujado com o violão. Não vai dar para tocar aqui para vocês, não. Sejam felizes, se cuidem, principalmente, e a gente se encontra nos próximos bate-papos da Universidade da Farmácia. Um abraço para todo mundo, boa noite, boa sexta.